Olá, meus queridos irmãos, olá, família IBI. É com muito prazer, é com muita satisfação que nós estamos aqui para transmitir mais um culto online. Graças a Deus, porque o Evangelho está sendo difundido, está sendo pregado, a palavra de Deus está chegando nos lares, a palavra de Deus está alcançando vidas, a palavra de Deus está edificando vidas. Graças a Deus pelo privilégio que nós temos de anunciar a palavra do nosso Deus. Não estamos nos reunindo presencialmente, mas a palavra de Deus está sendo transmitida semanalmente para o povo de Deus. E graças ao nosso bom Deus, porque pessoas de outros estados também, de outros municípios, têm participado conosco dos cultos. Eu tenho recebido algumas mensagens de irmãos, de amigos que têm nos acompanhado. Família, continue orando. Família, não se afaste da oração. Família, não se afaste do culto doméstico. Nós estamos empenhados numa jornada de oração e nós estamos orando pelo retorno aos cultos presenciais. O pastor Lindomar, ele é o líder da equipe. Na próxima semana ele vai convocar os irmãos para uma reunião, vai passar as instruções e no momento oportuno nós vamos anunciar o nosso retorno. Queremos retornar, queremos voltar aos cultos presenciais. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui para agir em sintonia com as autoridades constituídas também. Então, orem, e segundo o propósito de Deus, nós vamos retornar já nos próximos dias. Com respeito à construção, graças a Deus, porque Deus tem despertado os irmãos têm sido colaboradores fiéis, os irmãos estão abençoando materialmente a obra está sendo executada e nós queremos deixar esta primeira etapa 100% conclusa. Assim que retornarmos, meus irmãos, os irmãos vão perceber que aquela primeira etapa tão difícil, tão sonhada, ela foi concluída. Está faltando muito pouco. Eu peço a você que não deixe de contribuir com esta causa. Abençoe esta causa. Eu tenho certeza absoluta que todos os irmãos que estenderam a mão, que foram voluntários, que têm nos ajudado, Deus tem multiplicado. Continue firme com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua dedicação. Faço a você um convite. Vá conhecer o que está sendo feito. Vá lá conferir com seus próprios olhos aquilo que Deus está fazendo através da sua fé, através da sua oferta, através do seu empenho, através do seu dinamismo. Irmãos, estamos construindo uma casa para Deus e nós estamos há menos de um ano nessa construção. Deus nos deu aquele terreno, estamos empenhados na construção. Começamos do nada, do zero, e nós já fizemos muito com a ajuda do nosso Deus. É por isso que a palavra do nosso Deus nos diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a palavra de Deus ainda nos diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A igreja está clamando, a igreja está orando, a igreja está envolvida neste grande desafio que diz respeito à construção do templo. Mas nós não queremos apenas construir um templo, nós queremos ganhar vidas para Cristo, nós queremos levar homens e mulheres aos pés de Cristo Jesus. E aquele local é o local apropriado para nós levarmos os nossos vizinhos, levarmos os nossos familiares, levarmos os nossos amigos, para eles ouvirem a palavra de Deus e aceitarem o Evangelho da Graça. Família IBI, esteja firme, esteja apoiando este trabalho. Venha conosco e juntos nós vamos concluir esta primeira etapa. Vamos orar? Ó Deus, é com muita alegria que nós estamos edificando uma casa para o Senhor. E nós estamos seguros de que bênçãos e mais bênçãos serão derramadas sobre todos aqueles que ali adentrarem.
Nós estamos seguros de que todos aqueles que têm sido voluntários para abençoar esta obra, o Senhor já os tem abençoado. O Senhor vai prosperar a caminhada deles. E em teu nome, com a ajuda do Senhor, com a bênção do Senhor, nós vamos concluir esta primeira etapa. Muito obrigado, Jesus, por todos aqueles que têm somado conosco. Muito obrigado pelos irmãos que amam esta causa. Muito obrigado por cada membro da igreja. Muito obrigado pelos amigos que somam conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como. Ninguém é como. Ninguém. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas. Queremos, Senhor, toma esse lugar, toma esse lugar. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como. Oh, bem alto, diga. Ninguém. Oh, ninguém é como. Oh, grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer. Aleluia, aleluia. Cremos, cremos, cremos. Grandes coisas são. Meus queridos, é com muito prazer, é com muita alegria que nós vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, ela é pura, ela é viva, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela fala de maneira muito profunda aos nossos corações. Eu quero compartilhar com você aquele texto que você já conhece. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus diz respeito àquelas pessoas que aceitaram o convite de Deus, que andam com Deus. Neste texto, Deus está falando do povo de Israel, do povo escolhido, do povo que ele buscou lá no Egito. Deus está falando do seu povo, um povo que o conhece, um povo que sabe o seu nome, um povo que o conhece de perto, um povo que presenciou milagres. Deus não está falando de um povo que o chama o cara lá de cima, o cara lá do alto, o cara bom, o cara amigo, o cara bondoso, o cara bacana. Deus está falando de um povo que o chama de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Este é o povo de Deus, que conhece o seu Deus, que conhece as maravilhas do seu Deus. Meus irmãos, Deus está falando do povo que tem o privilégio de servi-lo, de honrá-lo em quaisquer circunstâncias. Agora, prestem atenção. Deus concedeu ao povo de Israel o privilégio de construir um templo. O povo queria construir um templo e Deus deu ao povo o privilégio, proveu os recursos para o povo construir o templo. O povo orou, o povo envidou esforços e Deus honrou a fé do povo. Meus irmãos, a dedicação do templo trouxe muita alegria para o povo de Deus. Trouxe júbilo para o povo de Deus. O povo estava maravilhado. Porém, meus irmãos, a tendência daquele povo era adorar mais o templo do que o Deus Todo-Poderoso. E foi exatamente dentro deste contexto que Deus visitou Salomão. Salomão era o líder daquele povo, era o rei de Israel. Deus visitou Salomão e Deus disse o seguinte: olha, Salomão, eu vou continuar com este povo, eu vou ficar com este povo, mas olha, Salomão, eu quero estabelecer 4 condições para eu poder abençoar o povo e permanecer com o povo. E eu quero compartilhar com os irmãos sobre as 4 condições estabelecidas por Deus para abençoar o povo e permanecer com o povo. Por que Deus estabeleceu estas 4 condições? Porque, meus irmãos, nós também temos a tendência, após recebermos uma bênção de Deus, virarmos as costas para Deus. Aquele povo estava vivendo um grande momento. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração do povo. E o próprio Deus disse a Salomão: olha, eu ouvi a oração do povo e eu concedi ao povo o privilégio de edificar esta casa. Os sacrifícios serão oferecidos nesta casa. As orações que se fizerem nesta casa, eu vou ouvir, eu vou responder. Mas a tendência do povo era ficar vaidoso e virar as costas para Deus. Amar mais o templo do que o Senhor, que é o dono do templo. Então Deus estabelece 4 condições para ficar com o povo, para abençoar o povo. A primeira condição: se o meu povo se humilhar. Esta é a primeira condição. Humildade é o oposto de arrogância, é o oposto de prepotência. A humildade é a chave para o progresso na caminhada com Deus. A Bíblia diz claramente:
Deus resiste aos arrogantes, mas aos humildes ele exalta e dá graça. Tiago capítulo 4. Irmãos, é muito comum nos dias de hoje encontrarmos pessoas que se exaltam da sua graduação e chegam até mesmo a humilhar aqueles que têm pouca instrução escolar. Infelizmente, nos deparamos com esta cena todos os dias. Pessoas que se gabam, pessoas que se vangloriam, porque tiveram a oportunidade de estudar, são graduadas, mas outros não tiveram a mesma sorte, não tiveram a mesma oportunidade. E essas pessoas graduadas, elas acabam humilhando aqueles menos favorecidos. Prestem atenção no que eu vou lhes dizer. A graduação mais honrosa, a graduação mais eficaz, diz respeito à nossa humildade. E essa só se alcança na escola de Jesus. O próprio Jesus fez a seguinte declaração: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Seja humilde, seja um filho humilde, seja um pai humilde, seja um crente humilde, seja humilde. A Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha. Deus exalta aquele que se humilha. Deus engrandece aquele que se humilha. Mas em contrapartida, Deus abate, Deus lança por terra aquele que é orgulhoso. Quando o povo de Deus se humilha, Deus exalta esse povo. A Bíblia diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, verso 10. A primeira condição que Deus estabelece para abençoar o povo e ficar com o povo diz respeito à sua humildade. Uma pergunta: você é um crente humilde ou você é um crente exaltado e arrogante? A segunda condição que Deus estabelece para abençoar o povo e permanecer com o povo: se o meu povo orar. Se o meu povo orar. Oração é a chave da vitória. Deus fala conosco através da oração. Deus fala conosco através da Bíblia. Deus fala conosco através da oração. Deus vem ao nosso encontro quando estamos orando. Nós sentimos a presença de Deus. Eu quero fazer a você duas perguntas. Você crê no poder da oração? Você crê? A segunda pergunta: você está satisfeito com o tempo que investe diariamente na oração? Você está satisfeito? Quantos minutos por dia você investe na oração? Você já foi privilegiado com bênçãos através das suas orações? Você já foi contemplado? Você já recebeu milagres? Por que não perseverar na oração? O povo de Deus não pode viver uma vida só no oba-oba, sem oração, sem intimidade com Deus. Deus não vai mudar a história do nosso país se nós não orarmos. Deus não vai mudar a história do nosso município. Deus não vai mudar a história da nossa família se nós não colocarmos os nossos joelhos no chão. Não é por acaso que nós estamos empenhados numa jornada de oração de 15 dias. Eu peço a você, meu querido irmão, que ore, reserve pelo menos 30 minutos ao dia para orar, divida este tempo em 10 períodos de 10, mas não deixe de orar, não deixe de orar pela nossa pátria, não deixe de orar pelo nosso município, não deixe de orar pelas autoridades constituídas.
Eu quero fazer um pedido aos queridos irmãos. Não postem mensagens para falar contra as autoridades, mas orem pelas autoridades. Irmãos, não abram a boca para falar mal das autoridades constituídas. A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus. É dever nosso orar pelas autoridades. É dever nosso. Falamos mal das autoridades, mas nós não dobramos os joelhos a favor delas. Vamos orar por elas, vamos orar pela nossa pátria, vamos orar pela salvação da nossa família. Uma pesquisa feita recentemente aqui no Brasil, no meio evangélico, constatou que os crentes não investem mais do que 5 minutos por dia na oração. Eles não investem mais do que 5 minutos por dia na oração. Gastamos muito tempo com redes sociais. Gastamos muito tempo com a internet. Mas nós não investimos tempo na oração. A oração move o braço de Deus. Não esqueça desta frase. A oração move o braço de Deus. Oração do salmista. Você conhece a oração do salmista que se encontra no Salmo 55, verso 17? Ouça, meu querido irmão, a oração do salmista. De manhã ao meio-dia eu oro e ele me ouve. De manhã ao meio-dia, e ele ainda diz, e durante a noite eu oro e Deus me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas. Ele me traz são e salvo diante das batalhas. Eu volto vitorioso das batalhas. Irmãos, nós estamos travando uma batalha contra o inimigo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra o diabo, contra os anjos demoníacos, contra os demônios, contra as potestades. E nós só vamos vencer esta batalha orando, clamando. Orai sem cessar, ore em todos os lugares. Dobre os seus joelhos perante o Senhor diariamente, meu querido irmão. Ore. O crente vence a batalha orando. É orando que o crente vence. Deus tem sido misericordioso para conosco, a despeito das nossas falhas, a despeito das nossas fraquezas. Quando nós nos prostramos perante o Senhor, Ele ouve o nosso clamor, porque a Bíblia diz, o justo clama, o Senhor ouve o seu clamor. Mas Deus estabeleceu uma terceira condição para abençoar o povo e para ficar com o povo dele. Se o meu povo buscar a minha face. Esta foi a terceira condição. Se o meu povo buscar a minha face. Mas pastor, o que significa buscar a face de Deus? Preste atenção. Significa buscar o enchimento do Espírito Santo e o poder de Deus para sermos testemunhas dele em qualquer lugar, o tempo todo. Quando buscamos a face do Senhor, o Espírito Santo nos capacita para sermos as testemunhas do Senhor, e nós seremos testemunhas do Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos testemunhar de Jesus, a nossa vida vai ser cópia de Jesus, nós vamos ser carta de Jesus, porque nós estamos buscando continuamente a face do Senhor. Mas buscar a face do Senhor significa também ter um maior relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus, buscar intimidade com Deus, aproximar de Deus. Um povo que crê no Senhor e busca continuamente a face do Senhor encontra a resposta para as suas indagações. E a palavra de Deus assim nos diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o próprio Deus quem está dizendo, lá no livro do profeta Isaías, se vocês me buscarem, vocês vão me achar, mas quando vocês me buscarem de todo o vosso coração.
E o próprio Deus ainda nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês se quebrantarem, quando vocês se humilharem, quando vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. A quarta e a última condição estabelecida por Deus para abençoar o seu povo e permanecer ou ficar com o seu povo: se o meu povo se afastar dos maus caminhos. Infelizmente, em alguns momentos, nós, como filhos de Deus, andamos por maus caminhos. Infelizmente, não é plano de Deus que andemos por maus caminhos. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas situações que indicam que andamos por maus caminhos. A primeira situação: quando temos as mãos manchadas de sangue. Isaías capítulo 59. Deus diz: eu não posso ouvir as orações de vocês, eu não posso abençoar vocês, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Talvez você poderia me dizer: pastor, eu nunca matei ninguém. Por que as minhas mãos estão cheias de sangue? Eu não sou um assassino. Atitudes que indicam que as nossas mãos estão cheias de sangue. A primeira atitude, preste atenção, meu querido irmão, quando você odeia o seu próximo. Esta é a primeira atitude que indica que as minhas mãos estão cheias de sangue. Quando eu odeio o meu próximo, quando eu detesto o meu próximo, quando eu não falo com o meu semelhante. Outra atitude, quando eu sou um mexeriqueiro, um fofoqueiro, quando eu sou um caluniador, quando sai da minha boca palavras torpes. Essas são algumas ocasiões que apontam que as nossas mãos estão cheias de sangue. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é um assassino. Olha, meu querido irmão, quem sabe você está andando por maus caminhos. Quem sabe você odeia o seu próximo. Quem sabe você odeia alguém da sua família. Quem sabe você é inimigo do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. E você está na igreja. Você é um santarrão, está cantando, está pregando. Mas você odeia o seu semelhante. Você não fala com o seu colega de trabalho. Você não fala com o seu vizinho. Então as suas mãos estão cheias de sangue. E o nosso Deus foi muito claro ao afirmar: eu só posso abençoar o meu povo, eu só posso ficar com o meu povo, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Mas também, meu querido irmão, há uma outra atitude nossa que evidencia que nós andamos por maus caminhos. Quando abandonamos o primeiro amor. Quando você abandona o primeiro amor, é porque você está andando por maus caminhos. Você se lembra do início da sua caminhada com Jesus? Você se lembra que você era um cristão operoso? Você se lembra que você era pau para toda obra? Jesus fez uma queixa contra a igreja em Apocalipse 2,14. Aquela igreja, meu querido irmão, tinha abandonado o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. O crente, no início da sua caminhada, ele é pau para toda obra. A igreja pode contar com ele. Ele não mede esforços para nada. Ele está pronto para servir, para trabalhar. Ele doa o seu melhor para a obra de Deus. Mas com o passar do tempo ele fica relaxado. Ele perde o primeiro amor. Andamos por maus caminhos quando perdemos o primeiro amor. Você se lembra dos seus primeiros dias de caminhada com Deus? Como você era operoso, como você falava de Jesus, falava com convicção,
não media esforços para ir à escola dominical, não media esforços para evangelizar, para visitar, para ajudar na expansão do reino de Deus, era voluntário na contribuição. Mas com o passar do tempo, você perdeu o primeiro amor. Mas prestem atenção também, meus queridos irmãos, uma outra atitude que evidencia que nós andamos por maus caminhos, quando somos mordomos infiéis. Nós achamos que nós somos os donos de algumas coisas. Achamos que somos o dono da casa que temos, achamos que somos o dono do carro que dirigimos. Quem tem terra acha que ele é o dono da fazenda, da propriedade. Irmãos, nós não trouxemos nada para este mundo e nós não vamos levar nada deste mundo. Nós não somos donos de nada. Nós somos apenas dispenseiros de Deus, somos apenas mordomos de Deus. Muitas pessoas não dedicam os seus bens ao Senhor, a sua oferta de amor, o seu dízimo, não leva para o altar de Deus, porque ele acha que ele é o dono e se ele entregar vai fazer falta. Meu querido irmão, você não é dono de nada. Se você tem um teto, você é apenas o mordomo daquele teto. Se você tem um carro, você é apenas o mordomo daquele carro, é um administrador. Se você tem uma propriedade rural, você é apenas o administrador daquela propriedade. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, Deus não passou para Adão a escritura da terra. Deus disse: Adão, você vai cuidar da terra. A terra pertence a mim, você vai lavrar, você vai plantar, você vai colher. Nós não temos nada neste mundo. Andamos por maus caminhos quando nós somos mordomos infiéis. Deus está nos dando o privilégio de termos um teto, de termos recursos financeiros para a provisão da nossa família. Mas nós somos miseráveis com respeito à obra de Deus. Achamos que se formos fiéis vai nos fazer falta. E nós estamos andando por maus caminhos quando nós somos mordomos infiéis. Isso me faz pensar no povo de Deus no Antigo Testamento. O povo queria construir o templo. O povo orou. Deus ouviu a oração do povo. E Deus aparece a Salomão e diz: Salomão, eu ouvi a oração do povo. Eu pude prover os recursos para o povo construir o templo. Mas Salomão, eu não quero que este povo adore o templo, idolatre o templo. Quem precisa ser adorado sou eu. E muitas pessoas estão adorando aquilo que têm. Adoram roupas, calçados, adoram a casa, adoram o carro, adoram ouro. Mas muitas pessoas, infelizmente, não adoram o Senhor dos Senhores, aquele que é o dono e o provedor de todas as coisas. Para concluir, os salvos em Cristo fazem parte do povo que se chama pelo nome do Senhor. Você que um dia recebeu Jesus como seu Salvador, você faz parte do povo de Deus. Se os salvos colocarem em prática, segundo as Crônicas 7:14, meus irmãos, o milagre vai acontecer. Se nós colocarmos em prática o que está estabelecido em 2 Crônicas 7:14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós colocarmos em prática esta recomendação bíblica, Deus vai operar milagres no nosso meio. Deus vai realizar uma grande obra na nossa família, no nosso município, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Se nós colocarmos em prática, segundo as Crônicas 7:14, seremos um povo forte, seremos uma nação forte, seremos uma família forte e unida, seremos uma igreja forte, seremos uma igreja vitoriosa, seremos uma igreja conquistadora. Vamos cair na graça do povo
e as pessoas vão se converterem a Cristo Jesus. Se colocarmos em prática, segundo as Crônicas 7:14, seremos uma fortaleza, não por causa das nossas forças, mas porque o grande guerreiro estará conosco em toda a nossa trajetória. E Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Povo de Deus, vamos orar, vamos nos humilhar, vamos buscar a face do Senhor, vamos nos converter dos nossos maus caminhos, vamos nos prostrar diariamente aos pés do Senhor, vamos andar na presença do Senhor. Meus irmãos, os nossos dias aqui são poucos, a vida é breve. Os dias que o Senhor está nos concedendo aqui, vamos dedicar esses dias ao Senhor, vamos andar na presença do Senhor. Família IBI, não se afaste de Deus. Família IBI, busque constantemente a face do Senhor. Família IBI, ore sem cessar. Família IBI, se converta dos seus maus caminhos. Família IBI, vamos andar de mãos dadas e vamos seguir em frente na direção de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. O nosso alvo é Jesus e que façamos a vontade do Senhor e andemos na sua presença em quaisquer circunstâncias. Tenha, querida família, uma semana de muita paz, uma semana na presença do Senhor. Amém.